diz assim: Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Diga comigo: Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Nosso tema de hoje é integridade de coração. Integridade, algo completo, inteiro, pleno, total. Totalidade de coração dedicado e consagrado a Deus. Esse versículo da palavra de Deus nos ensina um princípio. Um homem, uma mulher, um cristão, um ser humano pode até estar fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Veja que a Bíblia diz aos olhos do Senhor, e não apenas aos olhos do ser humano, mas aos olhos do Senhor. Alguém pode até estar fazendo o que é certo, mas ainda está faltando algo. Ainda está faltando o coração inteiro diante do Senhor. Amazias era um rei que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas ele não tinha integridade de coração, não com um coração íntegro, não com um coração totalmente voltado e inclinado a Deus. Irmãos, isso é preocupante porque nós vemos hoje em dia muitos cristãos nas igrejas, muitos membros ou frequentadores das igrejas, procurando fazer apenas o que é certo, mas o coração não é inteiro consagrado a Deus. E cristianismo não é apenas aquilo que você faz, cristianismo principalmente é aquilo que você é. Vida com Deus não é apenas o que você faz, a tua atitude importa sim, porque a Bíblia diz que nós seremos julgados por Deus, cada um de nós, pelas nossas obras. As nossas obras serão colocadas na balança diante de Deus e seremos julgados por aquilo que a gente faz. Então é importante, mas cristianismo não é só obras, não é só o que você faz. Não basta apenas, como o rei Amazias, fazer o que é reto aos olhos do Senhor, mas o coração não é íntegro, não é totalmente inclinado a Deus. Sabe que tipo de pessoa é essa? É a pessoa que é honesta, a pessoa que faz as coisas certas, ele é trabalhador, ele não trai o seu cônjuge no casamento, é uma pessoa que tem boas atitudes, é uma pessoa que faz as coisas certas, mas lá no fundo do coração, ele alimenta mágoas, inimizades com os outros. É uma pessoa que aparentemente está fazendo as coisas certas, corretas, ele é justo, ele é correto em tudo aquilo que faz, nos seus negócios, mas lá no seu íntimo, a sua consciência sabe que tem pensamentos sujos, que tem maldade em relação a outras pessoas, que diante de Deus está faltando alguma coisa. Muitas vezes esse tipo de cristão é aquele que frequenta regularmente a igreja, mas tem coisas secretas na sua vida que ninguém pode ficar sabendo. Tem uma brecha emocional, tem uma brecha na vida espiritual. O coração não está inteiro, o coração não é íntegro, ele não é totalmente fiel e leal a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor sonda o nosso coração, Ele esquadrinha todo o nosso ser. O que é esquadrinha? É como se Ele colocasse ali um quadriculado na nossa vida, e Ele vasculha cada área, cada pensamento, cada parte mais íntima da nossa vida, e Ele sonda e sabe o que está dentro de nós.
Muitas vezes falta essa entrega total ao Senhor, essa integridade de coração. Por isso eu quero falar com você e observar um pouco a história do rei Amazias, a história deste rei que reinava em Judá, na tribo de Judá, em Jerusalém. Essa era uma época em que a nação de Israel estava dividida em dois reinos: o reino do norte, chamado de Israel, e o reino do sul, chamado reino de Judá. A capital era Jerusalém, no reino do sul, e o reino do norte, o reino de Israel, a capital era Samaria. Então nesta época, Amazias, o rei em Jerusalém, do reino do sul, na parte sul, Judá e Benjamim. Amazias era da descendência de Davi, de Salomão, da linhagem real de Israel, e ele governava em Jerusalém, filho de Joás, que começou a reinar com 8 anos, e começou bem, enquanto ele era aconselhado pelo sacerdote Joiada, mas depois que o sacerdote morreu, Joás, ou melhor, pai de Amazias, se atrapalhou todo, e começou a fazer um monte de coisa errada, e acabou sendo morto, por pessoas que se rebelaram contra Joás. E nesse contexto, Amazias, filho de Joás, começou a reinar. E ele começou a reinar com 25 anos de idade. Um rei de 25 anos de idade. Não tinha muita maturidade, mas achava que tinha. Como jovem, tem muita força, muito impulso, muito gás, mas ainda falta experiência. E o duro é que a experiência vem quando o gás já está acabando e a força já está mais fraca. Então, tem que ter muito equilíbrio nisso. Quem tem 25 anos aqui? Deixa eu ver. Quem tem uns 25 anos? Então, nessa idade, Amazias começou a reinar. E ele, primeiramente, organizou o exército de Israel. Ele queria ser liberto dos países que oprimiam Judá e Jerusalém. Ele queria avançar o território de Judá, parar de pagar imposto para outros reis. Então Amazias organizou o exército do reino de Judá, onde ele era o rei, e levantou 300.000 soldados, 300.000 homens de guerra, uma multidão, um exército poderoso. Para aumentar o potencial do seu exército, ele contratou mais 100.000 soldados, mais 100.000 homens de guerra de Israel, a nação vizinha, irmã de Judá, que era o reino do norte, contratou mais 100.000 soldados, ficou com 400.000 soldados para o seu exército atacar os vizinhos e expandir o seu reino. Mas aí nesse momento, a Bíblia nos conta algumas coisas interessantes, e eu quero ler com você o versículo 7 e 8, no mesmo capítulo, 2 de Crônicas 25, versículos 7 e 8, diz assim: porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Dá uma parada aqui, olha aqui para mim, depois nós vamos ler o verso 8. A Bíblia diz que um certo homem de Deus, não traz qual era o nome dele, ninguém sabe o nome desse profeta, mas ele era um homem de Deus, anônimo, mas tinha a palavra de Deus, que podia direcionar um reino. Isso me entusiasma, igreja, porque a força de uma igreja não é apenas o pastor que está no altar. A força de uma igreja passa pelos muitos crentes, muitas vezes desconhecidos e anônimos, que não têm habilidade no altar, que não são conhecidos de muitos, mas que fazem a diferença na vida das pessoas lá fora.
A força da igreja são aqueles anônimos que muitas vezes ninguém conhece, mas são cheios do Espírito de Deus, e a palavra de Deus na sua vida pode mudar o direcionamento da família, pode livrar um filho da perdição, pode mudar a história de alguém que precisa de salvação. Tem alguém aqui que ama Jesus e que a palavra de Deus na tua vida é poderosa para transformar a vida de outros? Fale para quem está aí do teu lado: meu irmão ou minha irmã, a palavra de Deus na tua vida pode mudar a história de muitas pessoas. Aleluia! Um certo homem de Deus foi falar com o rei Amazias, e a palavra que aquele homem de Deus tinha para Amazias mudou a história do reino. Ei, você tem a palavra de Deus que pode mudar a história de sofrimento do teu patrão, da tua patroa, de um amigo de trabalho, do teu chefe, de um funcionário teu, de um vizinho, que aparentemente está tudo bem, mas está perdido sem Jesus. Deus escolheu você. Escute isso, meu irmão, minha irmã. Você pode ser anônimo na igreja, pode não ter um título ou um cargo na obra de Deus, mas você tem a palavra de Deus na sua vida para mudar a história de quem está precisando de Jesus, de salvação. Aleluia! Ao longo de toda a história da igreja de Cristo na terra, desde os apóstolos até hoje, os anônimos na igreja, os crentes, sim, os cristãos, aqueles que podem não ter um título ou um cargo, não são apóstolos talvez, não são pastores, mas são pessoas que amam Jesus de verdade, e aquilo que Deus está fazendo na tua vida, e você compartilha com alguém, no teu trabalho, no ônibus, na vizinhança, muda a história das pessoas ao teu redor. Um certo homem de Deus foi falar com Amazias, era um anônimo, era um profeta, e ele falou para Amazias: olha, manda embora todos esses 100 mil que você contratou de Israel, manda eles embora, porque o Senhor não está com eles, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse verso 7, é que Deus havia estado com Israel. Israel era o povo tão escolhido e amado de Deus, é o povo, é a nação eleita. Mas agora um homem de Deus vem e fala para o rei Amazias, rei de Judá: olha, teus irmãos de Israel, das tribos do norte, manda eles embora, porque o Senhor não está mais com eles. Isso é preocupante, sabe por quê? Porque tem pessoas que um dia já experimentaram a glória de Deus, mas perderam a glória. Tem pessoas que numa época experimentaram a unção do Espírito, o poder, a glória derramada pelo céu, a presença poderosa de Deus, mas desprezaram o Senhor e viraram as costas para Ele, e perderam a glória. Agora o homem de Deus vem e diz: Amazias, Deus não está com Israel. Isso me faz lembrar da passagem bíblica, lá no livro de Samuel, na época do sacerdote Eli, quando os filhos dele, Rófine e Finéias, que desprezavam as coisas de Deus, levaram a arca da aliança para a guerra, apenas pensando assim: com a arca de Deus aqui, nós somos invencíveis, e nós vamos vencer essa batalha. Levaram a arca e perderam a guerra. Os filisteus tomaram a arca, porque a glória de Deus tinha se afastado de Israel. E quando a notícia chegou para o sacerdote Eli e para a nora dele, que a arca foi tomada, que a glória se foi, eles disseram: e acabou, foi-se a glória. Acabou.
Irmãos, quantos cristãos que no passado eram cheios de vida, cheios de alegria, cheios de unção, cheios da presença de Deus, tinham prazer em servir ao Senhor, e acabou, foi-se a glória, não tem mais aquela unção, não tem mais aquela paixão pelo Senhor, acabou, o Senhor não está mais com eles. Quantas pessoas, irmãos, que um dia foram batizadas no Espírito Santo e falaram em línguas, fervorosos, cheios de unção, mas o brilho acabou, o fogo acabou, e a glória se foi. Amazias, Deus não está com eles. E aí o versículo 8 diz assim, irmãos: porém vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Escute uma coisa, tem horas que é melhor ir sozinho do que mal acompanhado, é melhor ir sozinho do que com aqueles que não têm Deus, é melhor ir sozinho do que com aqueles que estão na roda dos escarnecedores. Vá sozinho, diz o verso 8, entre em ação, tenha atitude, levante-se desse comodismo e seja corajoso. Como Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo, é o Senhor que vai te livrar. E ainda o final do verso 8 diz assim: do contrário, Deus faria que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Diga comigo: Deus tem poder. Está muito fraco, irmãos, parece que Deus não tem poder nenhum. Diga comigo: Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Então, se você confia em Deus, dele virá o poder para te dar a vitória que você precisa. Na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, Deus tem poder para te dar a vitória. Vem de Deus, não vem dos 100 mil que você contratou de Israel, Amazias. A tua vitória vem do Senhor. Não é porque você tem 400 mil que você vai vencer. Com 300 mil e a bênção de Deus, você é mais forte do que 400 mil em desobediência. É Deus que faz a diferença. Profetiza na vida de alguém aí perto de você: Deus faz a diferença na sua vida. E nessa semana, pode declarar como um profeta de Deus: nessa semana você vai ver o agir de Deus na sua vida. Deus é poderoso para dar a vitória. Deus é poderoso. Aleluia. Aí versículo 9, irmãos: Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Escute uma coisa, Amazias tinha contratado 100 mil soldados de Israel, pagando 3.400 quilos de prata. E agora o certo homem de Deus, o profeta, vem e fala para ele: manda embora todos esses. Manda voltar. E a primeira pergunta que o rei fez foi: mas e os 3.400 quilos de prata que eu paguei? No valor de hoje, sabe quanto seria? 12.410.000 reais. No valor da prata de hoje, 12 milhões é muito dinheiro. Mas põe isso séculos atrás, o valor proporcionalmente era muito maior. Muito maior. E Amazias estava preocupado: mas e esses 3.400 quilos de prata que eu paguei? E isso, e o que vai ser disso? Aqui eu quero abrir um parênteses e te dar um conselho para a tua vida.
na vida, às vezes você ganha, às vezes você perde. Quem já fez um negócio, você comprou uma televisão, ou um par de tênis, ou uma passagem, aí daí alguns dias você viu que aquilo entrou em promoção, e aí você viu o valor, e aí falou assim, perdi, tá mais barato hoje, por que eu fui comprar? Perdi R$200, perdi R$500, perdi R$1.000. Quando eu compro alguma coisa, eu tenho o hábito, até depois de continuar pesquisando por algum tempo, a pastora Débora fala assim, comprou, não olha mais. Porque senão um dia você vai ver que está mais barato, você fala assim, cabeção, por que eu fui comprar antes? Quem já teve essa experiência, irmãos? Na vida é assim, mas tem hora que você faz um negócio e você sai ganhando. Você comprou alguma coisa e aquilo valorizou, depois ficou bem mais caro. Você comprou uma coisa, aí algum tempo depois vendeu bem mais caro. Você ganhou. Mas tem momentos que você compra alguma coisa ou faz um negócio e perde. Tem horas que você espera alguém para fazer alguma coisa, pagou ou emprestou e a pessoa não te devolveu, não te pagou, está te devendo. Perdeu. A vida é assim. Não é sempre que você vai fazer um negócio e vai acertar e vai ganhar. Tem momentos da sua vida que os 3.400 quilos de prata vão ficar para trás. Mas hoje o Senhor está me mandando te dizer para deixar esses 3.400 quilos de prata, deixa para trás, porque isso já passou, e agora olhe para frente, porque o final do verso 9, não é o pastor Valério que está te dizendo, mas é o Senhor, é a palavra do Senhor que está falando a você, que o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. O Senhor tem para te dar muito mais do que esses 3.400, do que esses 12 milhões, do que esses R$200 que você perdeu, do que esses R$1.000 que alguém não te pagou, do que esses 10 mil que alguém está te devendo. Não fique preso naquilo que você perdeu ou pode perder. Olhe para frente, olhe para o céu, olhe para Jesus. O Senhor tem mais para te dar do que isso. Se você crê, pode aplaudir. Se você acredita, pode aplaudir e dar um glória a Deus. O Senhor tem mais para te dar do que isso. Mas tem gente, irmãos, que fica preso naquilo que perdeu. Mas a minha prata, eu emprestei, a pessoa não me pagou. Aí você vai alimentando o ódio, a vingança, a revolta, a maldade, porque você está preso naquilo que você perdeu ou pode perder. Ei, escute uma coisa, se você perdeu 3.400 quilos de prata, ou 300 gramas de alguma coisa, ou 1 quilo de ouro, ou R$1.000, ou R$200, ou seja o que for, Deus está te dizendo nessa noite, que Ele tem mais para te dar do que isso. Aquilo que você perdeu, vai ficar para o passado, Deus vai te dar muito mais. Isso nos revela, irmãos, que Deus, Ele faz infinitamente mais do que a gente imagina. Ele tem mais para te dar do que aquilo que você perdeu. Ele tem mais para te dar do que aquilo que Ele já te deu até hoje. Ele tem mais para te dar do que você pode imaginar. E Ele pode. O Senhor pode lhe dar. É possível. Mas por que muitas vezes Ele não tem dado? Porque você não solta os 3.400 quilos de prata. Amazias obedeceu, ele soltou. Quando o profeta falou para ele, olha, o Senhor tem muito mais para te dar do que isso, ele falou, amém. Chamou os 100.000 soldados de Israel, mandou eles voltarem. Ficaram bravos.
ficaram revoltados, contra-atacaram, saquearam algumas cidades de Judá, o prejuízo aumentou um pouquinho mais. Toda decisão tem um custo. Aquela decisão dele custou 3.400 quilos de prata, custou algumas cidades de Judá que foram atacadas e saqueadas. Mas escute uma coisa e guarde isso no seu coração: o custo da desobediência é maior. O preço da desobediência pode acabar com você. Perder 3.400 quilos de prata não vai acabar com você. O que você já perdeu até hoje não acabou e não vai acabar com você. Mas a desobediência pode acabar com você. Quem está entendendo, irmãos? Fale para quem está aí do teu lado: o Senhor tem muito mais para te dar do que aquilo que você já perdeu. Então, irmãos, experimente a vitória do Senhor. Amazias obedeceu, ele experimentou o gostinho doce da vitória, quando ele fez o que o profeta mandou fazer. Ele experimentou a vitória, ele obedeceu, ele mandou aqueles 100.000 embora, e com os seus 300.000, a Bíblia diz que ele tomou coragem, ele conduziu o seu povo, ele foi à frente. Deus está te chamando para conduzir tua família. Quando a gente estiver aqui daqui a algumas semanas, o culto da bênção geracional, você vai trazer toda a sua família, porque você vai levar a tua família para a vitória, para a salvação, para a vida eterna e para a bênção abundante de Deus em todas as áreas da sua vida e da sua família. Amazias tomou a frente, tomou coragem, conduziu o povo e venceu. E é isso que Deus tem para mim e para você, uma vitória abundante no Senhor. Mas eu quero concluir, irmãos, falando da falta de integridade no coração de Amazias, e o que provocou isso. A Bíblia diz que ele fazia o que era reto, mas não de coração íntegro. E quem não entrega todo o seu coração para o Senhor, uma hora se revela o que está no coração. Mesmo Amazias tendo vencido, a falta de integridade na vida dele mostrou algumas coisas, e eu quero pontuar rapidamente 3 pontos aqui. Ele voltou daquela vitória sobre os edomitas, e ao invés de voltar com alegria, cheio de gratidão a Deus, porque é do Senhor que vem a vitória ou a derrota, ele pegou os ídolos, os deuses dos edomitas, as imagens e esculturas dos edomitas, e levou consigo para Jerusalém. Levou as imagens, os ídolos, e adorou os falsos deuses dos edomitas. Adorou-os, se prostrou diante deles. Sabe o que isso revelou no coração e na vida de Amazias? Falta de integridade de caráter, fragilidade na fé, fraqueza de caráter, fraqueza de convicção. Um homem facilmente influenciado pelo ambiente ou pelas circunstâncias. Escute aqui. Que tipo de cristão você é? Levado pelo ambiente ou convicto da tua fé em Jesus? Que tipo de cristianismo você vive? Você pode dizer como o apóstolo Paulo: eu estou bem certo, eu sei, eu tenho convicção de quem eu creio, e estou certíssimo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Na hora da alegria e da vitória, você continua fiel ao Senhor e temente a Deus. Na hora da dor e do sofrimento, você não blasfema e não cai da fé. Continua firme e fiel ao Senhor, que te amou e escolheu você das trevas para a sua maravilhosa luz. Convicção na fé.
Qualquer coisa que aconteça, qualquer palavra que você ouça, qualquer circunstância onde você esteja, qualquer ambiente, seja no trabalho, ou na família, ou no lazer, ou nas férias, não te influencia, porque você é convicto da tua fé e do teu posicionamento em Deus. Mas Amazias, com a fragilidade da sua fé, mostrou que o coração dele não era íntegro diante do Senhor. Aí Deus mandou um profeta, um outro profeta foi falar com ele, e ele não aceitou aquela repreensão. Versículo 15 diz assim, verso 15, então o Senhor ficou irado com Amazias, enviou-lhe um profeta que lhe disse, por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Então enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse, por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso, por que teríamos de matar você? Então o profeta parou, mas disse, sei que Deus resolveu destruí-lo. Por que você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho? Amazias mostrou o orgulho do seu coração, a arrogância, a soberba, ele não aceitava mais a correção. Tem gente que cresce um pouquinho na fé, conhece um pouquinho da Bíblia, caminha alguns anos na fé e na igreja, e já acha que ele tem todo o conhecimento, toda a razão em tudo que faz. E ai de quem se aproxima dele para dizer assim, meu irmão, minha irmã, não é assim. Não faça isso. Por que você está fazendo isso? Escute uma coisa, como as pessoas têm dificuldade em ser corrigidas. Você aceita a correção? Se o seu líder, se o seu pai, se o seu patrão, se alguém chegar em você e corrigir você, mas corrigir você, como você reage? Amazias chutou o pau da barraca, mandou o profeta calar a boca e ameaçou-o de morte. Não aceitou a repreensão. Irmãos, a Bíblia diz que é melhor o açoite daquele que nos ama do que o beijo do desleal. O desleal é a pessoa falsa de coração. Tem gente que gosta da bajulação e dos beijinhos dos desleais, mas não aceita a repreensão sincera de quem ama você. Isso é perigoso. Eu ouvi um fala Deus aqui, e é mesmo, nós precisamos aprender a ter um coração humilde. Amém? Você pode dizer, fala Deus? Fala comigo, Deus. Nós precisamos ter esse coração humilde. Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Sou o quê? Sou manso e humilde de coração. Coração íntegro, é um coração humilde. É um coração manso, é o coração de alguém que aceita a correção na hora certa. Quando Jesus corrigiu Judas Iscariotes, o texto bíblico revela que imediatamente ele saiu e foi vender Jesus para os sacerdotes. Porque ele foi repreendido. Na hora da repreensão, você revela o que está no seu coração. E o terceiro ponto que demonstra essa falta de integridade na vida de Amazias, ele foi enfrentar Israel pela vontade dele e não pela direção de Deus. Cristianismo não é aquilo que você faz, mas sim aquilo que você entrega diante de Deus. Aquela disposição em obedecer.
Ele fazia tudo que era certo aos olhos do Senhor, mas ele fazia o que ele bem queria. Vou atacar Israel, eu vou e ponto final. Não é para ir, ó rei, eu vou e ponto final. Foi derrotado, foi humilhado, Jerusalém foi saqueada, e agora não foram perdidos 3.400 quilos de prata. A Bíblia diz que todo ouro, toda riqueza do palácio real em Jerusalém, e da casa do Senhor em Jerusalém, do templo sagrado em Jerusalém, todo ouro, toda riqueza foi saqueada pelo rei de Israel. E Amazias acabou de forma lastimável a sua vida. Jerusalém empobrecido. Quem estava preocupado um tempo atrás com 3.400 quilos de prata, agora perdeu toda a prata, todo o ouro do palácio real e do templo de Jerusalém. Por causa de um coração que não era totalmente fiel ao Senhor. Irmãos, eu quero terminar e dizer para você, não adianta servir a Deus apenas para fazer algumas coisas certas. Deus quer o teu coração inteiro para Ele. Deus quer que você hoje entregue todo o seu coração diante de Deus. Eu me lembro a história de Davi, para finalizar, quando Davi pecou, cobiçou Batseba, mulher de Urias, adulterou com ela e mandou matar o marido dela, porque Batseba engravidou daquela relação de adultério. Davi pecou terrivelmente. E eu peço para você prestar atenção, e se for possível, não andar agora. E Deus enviou o profeta Natã para falar com Davi. E Natã chegou a Davi e contou uma história de alguém que era rico, tinha muitas ovelhas, mas pegou a ovelhinha do seu vizinho. E Davi falou, esse homem é mau, ele é digno de morte. Esse homem merece a morte. Natã falou para ele, esse homem é você. Quem é digno de morte é você. Você merece a morte. Eu e você merecíamos a morte, por causa dos nossos pecados. Escute essa verdade, Ele tem mais amor, mais perdão, mais força, mais poder. Ele tem mais para você não parar, para você não desistir, para você não olhar atrás. Clame por Ele, e Ele acrescentaria mais e mais. Fica de pé, nós vamos orar, irmãos. Se isso fosse pouco, eu te daria mais e mais. Irmãos, eu estou te dizendo isso da parte de Deus, porque eu senti fortemente que muitas pessoas aqui entre nós estão presas por alguma coisa que perderam. Um dinheiro, um imóvel, um patrimônio, um bem material, um carro. Você está preso naquilo que já foi. Você está preso nos 3.400 quilos de prata. Prata na Bíblia representa dinheiro. Você está preso naquilo que você perdeu ou estão te devendo. O Senhor está te dizendo hoje, olha para Jesus, Ele tem mais para te dar do que isso. Mas, enquanto você ficar preso nos 3.400 quilos de prata que você perdeu, Deus não vai te dar o melhor que Ele tem para você. Ele tem ouro para te dar. Ele tem poder para derramar. Ele tem coisas novas para te dar. Mas eu quero terminar, irmãos, antes de orar. Projetem aqui para mim Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias 29, versículo 13. Diga comigo, e buscar-me-eis. Hoje cedo puseram na versão NAA,
que diz: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Mas eu gosto dessa versão, Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer que você o encontre, que você o ache. O profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Um dia ninguém mais vai achá-lo, a porta estará fechada, mas ainda é possível. Você pode encontrá-lo, você pode entregar todo o seu coração para Ele hoje. Hoje é dia de batismo. Até quando você vai resistir no seu coração o chamado e o amor de Jesus por você? Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor. Quando, igreja? Quando nós vamos buscar e encontrar o Senhor? Quando buscarmos de todo o coração. Deus não quer apenas que você seja uma pessoa boa e que faça o que é certo aí no mundo. Isso é obrigação. Para você ser um cristão, você precisa amar o Senhor e entregar ao Senhor todo o seu coração. Fecha teus olhos agora. Comece a orar. Nós vamos cantar um louvor para você orar junto, para você fazer a sua entrega, aí no banco, aí na cadeira onde você está, aí no seu lugar. Deus sonda o coração, Deus conhece a pessoa que está lá na última fileira, e aquele que está aqui na primeira fileira. Deus conhece cada um aqui no altar, e o que Ele está nos dizendo hoje é: entregue todo o seu coração para mim, diz o Senhor. Aleluia. Senhor, nós clamamos, Pai, por uma entrega completa. Senhor, hoje nós clamamos por cristãos que não apenas fazem o que é certo, mas têm um coração íntegro, um coração inteiro na Tua presença. Olha para dentro de nós, Pai, e nos dá um novo coração.